O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, volta a criticar Lula. Assunto para a nossa repórter Luciana Verdolim. Luciana, o que declarou o presidente ucraniano em relação às posições brasileiras sobre a guerra no leste europeu? Olha, repetiu críticas que tem feito ao longo dos tempos, né? Qual que é o entendimento aqui do presidente Lula? Que quando um não quer, dois não brigam. E Lula faz questão de ressaltar que nessa questão envolvendo a guerra da Rússia e a Ucrânia, os dois compartilham responsabilidades. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse o seguinte, diz que se Lula quer dizer alguma coisa, que deveria sentar com ele e dizer diretamente. Ainda de acordo com Zelensky, o chefe do Estado brasileiro concorda com as narrativas de Vladimir Putin, presidente russo. Ainda afirmou que considera o presidente Lula como uma pessoa com experiência, mas que não entende totalmente o que está acontecendo na região. E ainda foi além. Disse que as declarações de Lula não trazem paz alguma. Zelensky ainda disse estranhar que pensamentos aqui do presidente brasileiro coincidam com os pensamentos do governo russo e até justificou que como o Brasil nunca esteve em guerra, não está em guerra com ninguém, Lula não entenderia bem a situação. O Brasil, de acordo com Volodymyr Zelensky, não é um país agressivo, mas um país pacífico. Por que você precisa concordar com as narrativas, então, do presidente russo? É uma das críticas, né? Um dos questionamentos que tem feito o presidente da Ucrânia. Ainda de acordo com Volodymyr Zelensky, Putin mente constantemente, manipula constantemente, desinforma constantemente as pessoas. Vale ressaltar que recentemente o presidente da Ucrânia se colocou à disposição do governo brasileiro de vir ao Brasil conversar com lideranças aqui da América Latina exatamente para expor o posicionamento dele. Esse convite para vir ao Brasil não aconteceu. Durante a reunião do G7, dos países mais ricos do mundo, né, os países que têm um maior poder de fogo na economia, houve encontros bilaterais de Zelensky com outros presidentes que participaram desse encontro no Japão e não houve qualquer tipo de encontro com o presidente brasileiro. Apesar de Lula ter dito, né, dizendo nos últimos tempos que ele estaria disposto a intermediar um acordo de paz, levando-se em consideração o entendimento de países que não fazem parte ali da região, mas que poderiam ajudar na solução do conflito. São declarações que acabam aumentando a temperatura, né, dessa discussão entre Brasil e a própria Ucrânia. E, bem lembrado, não houve até agora um encontro entre os dois, houve inclusive esse convite, mas por enquanto não há nenhuma data para essa negociação. Luciana Verdolim de Brasília, até já. Girando os comentaristas mais uma vez. Amanda Klein, de que forma essas declarações aumentam realmente essa temperatura e se Zelensky tem ou não razão de fazer essas críticas a Lula? Você veja, né, Tiago, é interessante a posição do Zelensky, porque ele muitas vezes envia sinais ambíguos também. Ele já disse recentemente que quer encontrar o presidente Lula, que seria muito importante. Agora ele faz essa crítica mais áspera. Ele já havia feito uma crítica anterior, quando daquele encontro que não aconteceu no Japão, né? Quase aconteceu, mas não aconteceu, por um desencontro de agendas, nunca ficou muito bem esclarecida aquela questão. E agora ele volta a fazer uma crítica mais áspera, mais pesada, dizendo que o Lula entende pouco da região. Eu acho que o Lula foi infeliz na forma como ele tem se colocado sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Por mais que ele tenha tentado corrigir a rota, embute um pensamento de uma liderança norte-americana. É muito mais pelos aliados que envolvem a Ucrânia, né, Europa, Estados Unidos, principalmente, uma tentativa de controlar o mundo, como se você precisasse de um bloco para se opor a isso, antagonizar isso, do que por um entendimento do que realmente acontece na região. Os fatos são claros e não dá para mudar isso. Há um agressor e há um agredido
nesse conflito. A Rússia é o agressor, a Ucrânia é agredido, ponto. Quando o Zelensky dá exemplos nessa entrevista, ilustrativos, olha, aqui as nossas mulheres, nossos homens são mortos, as mulheres são estupradas, tem minas na região, temos 200 quilômetros de território equivalente ao território uruguaio com minas terrestres. Você sabe o que é viver assim? E não foi uma escolha. E dizer que a Rússia enfrenta um problema, uma ameaça na sua segurança territorial também não é verdade. A Ucrânia, por mais que houvesse esse pleito de entrar na OTAN, isso ainda estava muito distante de acontecer. E a Europa e os Estados Unidos, quando armam a Ucrânia, obviamente estão querendo se opor à Rússia, porque senão o território da Ucrânia já teria sido dominado há muito tempo se a Ucrânia não tivesse sido armada, se o Zelensky não tivesse sido armado. Agora, do ponto de vista do Volodymyr Zelensky, é muito importante para ele conseguir o apoio do Sul global. E ele está avançando nessa frente diplomática, porque ele já tem da Europa e dos Estados Unidos. Da China, ele sabe que já está do lado da Rússia, a Índia, mas também. Mas ele precisa avançar na América Latina, ele precisa avançar nos países africanos, nos árabes, e ele vem fazendo isso. Nesse ano, a diplomacia dele está focada nisso. Agora, Beraldo, a própria Luciana Verdolim enfatizou, quando ela entrou agora ao vivo com a gente, sobre a tentativa do governo brasileiro, por meio do presidente Lula, de costurar um plano de paz. E aí a gente lembra que neste fim de semana aconteceu uma cúpula na Arábia Saudita que reuniu cerca de 40 representantes de países, justamente para se tentar alcançar uma fórmula de paz para acabar com a guerra na Ucrânia. Lula, que defende tanto essa fórmula de paz, não participou e encaminhou seu representante, que é Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais. Como você visualiza essa não presença? Claro que tem outros eventos acontecendo, Lula teria de escolher qual participar, mas encaminhar Celso Amorim foi uma sinalização importante? Celso Amorim, que esteve com Vladimir Putin recentemente, é a pessoa que tem rodado o mundo aí falando em nome do Lula. A gente precisa ter em mente que Lula tem um projeto pessoal, ele não tem uma visão internacional aprofundada. O comentário do Zelensky é correto. Lula não consegue enxergar o mundo como ele é. O que Lula quer, ele tinha a ilusão de buscar um prêmio Nobel da Paz, propondo a paz entre a Ucrânia e a Rússia. E é uma conversa que não vai a lugar nenhum. O mundo, de fato, é um mundo muito mais complexo hoje do que era na época em que Lula era presidente, no seu primeiro e segundo mandato. Então, para que você olhe essa situação, tendo a União Europeia, tendo os Estados Unidos, dando todo o apoio à Ucrânia e impondo embargos muito severos à Rússia, o Lula não tinha que ter dúvida sobre a posição a tomar. Protagonismo, liderança num processo de paz se conquista, não basta apenas querer. Aí você vê aquela cena daquela sala cheio de líderes mundiais, os mais importantes líderes mundiais, todos se levantam para falar com Zelensky e Lula fica quieto ali fazendo o que não viu. Esse é o Lula de verdade. Ele não tem nenhuma habilidade diplomática para liderar processo nenhum sobre um problema tão grave que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, o Brasil fica quietinho, continua se abastecendo aqui do diesel que vem da Rússia e, com isso, suprindo uma deficiência da Petrobras, que não consegue produzir diesel suficiente para atender o mercado doméstico, e assim vai. Agora, esse tipo de postura que é dúbia, que não deixa clara a posição do Brasil, realmente não contribui para o Brasil ter protagonismo internacional nenhum.